Boa noite, Instagram. Vamos fazer uma live hoje sobre renda fixa. Olá, Luiz Felipe! Chamei na hora certa. Oi, Fernanda, outra também, ó. Recadinho. Obrigada, pessoal. Ó, oi, Bianca. Tudo bem? Então, hoje, para quem não viu, a live é sobre renda fixa. Então, eu vou só esperar mais alguns minutos. Se vocês puderem colocar coraçõezinhos para mim, para o Instagram avisar que eu tô ao vivo. E aí a gente começa. Oi, Ricardo. Bom é assim, né? Família toda online. Mas eu sei que a família toda está querendo saber sobre renda fixa, então vai ser excelente. Oi, Andréia! Tudo bem? E pensei muito em você esses dias. Depois eu te falo. Gente, vocês conseguem me ouvir bem? Se vocês puderem escrever para mim, eu agradeço. Eu sempre fico na dúvida se o fone é suficiente. Tudo bem. Ainda mais que hoje eu tava sem... Marcos, Denise, todo mundo entrando, que maravilha. Hoje eu estava sem voz até 10 minutos atrás. Então estão ouvindo bem, né? Que bom. E aí eu fiquei poupando. Acho que deu certo, porque a voz voltou. Bem, então vamos lá. Vamos falar sobre renda fixa hoje. Assim, primeiro de tudo, só para introduzir o assunto, existem dois principais tipos de investimento: os de renda fixa e os de renda variável. Os de renda fixa proporcionam um rendimento fixo. Os de renda variável variam. E é importante entender que eles variam para cima e variam para baixo. Bem, então agora nós podemos de fato entrar no tema renda fixa. Apesar de a renda fixa ter um rendimento fixo, aí tem muita gente que começa a pensar assim, já sei, sem risco. Então é esse aqui que eu quero, sem risco, meu dinheiro vai render sem risco. Olá, Regina, seja bem-vinda. Mas o que acontece? Não é bem assim. Renda fixa também tem risco, tá? Existem muitos títulos de renda fixa, diferentes títulos, e eles tanto podem ser de baixo risco, de médio risco ou de alto risco. Então, para quem estava pensando, poxa, não, vou entender sobre renda fixa, é lá que eu vou ficar, porque aí não tem risco, esquece isso. Existem sim investimentos com baixo risco de renda fixa, mas é sempre importante entender isso, que não é porque é renda fixa que não tem risco, isso não é verdade. Então vamos lá, o que é um investimento de renda fixa? A renda fixa é sempre um empréstimo, tá? Então, o Tesouro Direto, que é bem famoso, muita gente já ouviu falar, tem interesse, mas não sabe exatamente como é que funciona. No Tesouro Direto, você, que é o investidor, vai estar emprestando o seu dinheiro para o Tesouro Nacional, para o governo brasileiro. E aí, ele vai se comprometer a te devolver esse dinheiro de volta, te devolver de volta, obviamente, com uma taxa de juros num determinado prazo, tá? Qualquer investimento de renda fixa tem esses dois pontos principais: o prazo e a taxa de juros pré-determinada. Porque como você está emprestando dinheiro para alguém, você só vai emprestar se você concordar com aquela taxa de juros dentro daquele prazo que foi combinado. Senão você não vai entregar o seu dinheiro achando que ninguém vai te pagar de volta, ou enfim, sem ter nenhum tipo de taxa de juros. Então, renda fixa é sempre quando o investidor empresta o dinheiro dele para alguém
e sempre existe um prazo pré-estabelecido e uma taxa de juros pré-estabelecida. Oi, Mariana, seja bem-vinda. E aí, como é que funciona isso? Se você tem um título de renda fixa com um prazo mais longo, geralmente o emissor desse título, ou seja, quem vai pegar o seu dinheiro emprestado, vai te oferecer uma taxa de juros um pouquinho maior, porque você vai deixar o seu dinheiro emprestado mais tempo. É claro que a taxa de juros é anual, né? Algumas até são mensais, mas na maioria das vezes ela é expressa de forma anual. Então, ela vai render aquela taxa de juros todos os anos que o seu dinheiro ficar emprestado. Mas, geralmente acontece isso, um prazo mais longo, quem está pegando seu dinheiro emprestado vai te oferecer uma taxa de juros mais alta para você ter mais interesse. E se você tem um prazo mais curto, o contrário também é verdadeiro, essa taxa de juros costuma ser um pouquinho mais baixa. Um outro título de renda fixa muito comum também é o CDB. O que é o CDB? É um certificado bancário, ou seja, o investidor está emprestando seu dinheiro para um banco. Sempre que a gente fala em CDB, você está emprestando o seu dinheiro para um banco. Existem outros títulos de renda fixa também. Então, por exemplo, existe a debênture. O que é a debênture? É um título de dívida, né? Por que é de dívida? Porque você, investidor, está emprestando dinheiro para uma empresa, essa empresa está em dívida com você. Então, a debênture é um título de dívida, logo é uma renda fixa, emitida por empresas, né? Então, uma empresa quer construir uma fábrica nova, quer abrir uma nova loja, quer lançar um produto novo e ela vai precisar fazer uma pesquisa para poder desenvolver o produto. Ela precisa de capital para investir. Ela sabe que assim que a fábrica inaugurar, ela vai ter um faturamento mais alto por conta daquela fábrica nova, ela vai vender mais, ela vai conseguir pagar essa dívida, mas ela precisa colocar um dinheiro na frente. Então ela emite títulos chamados debêntures. E aí os investidores interessados compram esse título. Quando a gente fala comprar, é exatamente isso. Ele investe o seu dinheiro naquele título de renda fixa por um determinado prazo, pré-estabelecido, no caso, pela empresa, e por uma taxa de juros também previamente determinada. As debêntures têm uma situação interessante. Algumas empresas de infraestrutura, principalmente, receberam um benefício do governo, alguns anos atrás, que são as debêntures incentivadas. Ou seja, algumas empresas que o governo entendeu que eram importantes para o desenvolvimento do Brasil, elas foram isentas de imposto de renda. Como é que funciona isso? Você é um investidor, você está procurando uma debênture para investir, para comprar, e aí você tem lá duas opções. Uma empresa de telefonia que está emitindo a sua debênture, essa empresa não tem acesso ao incentivo do governo, você vai emprestar o dinheiro para ela, ela vai te pagar uma determinada taxa de juros por um determinado prazo, e no final daquele período, quando você receber o seu dinheiro de volta, você vai recolher o imposto de renda em cima do rendimento que você teve, em cima dessa taxa de juros. Uma outra empresa está oferecendo uma debênture igualzinha, com a mesma taxa de juros, para o mesmo prazo, mas ela é uma empresa que constrói pontes, então ela recebeu um incentivo do governo para não ser isenta do imposto de renda. Se você, investidor, escolher esta empresa para investir, você vai emprestar o seu dinheiro para essa empresa vai te devolver o dinheiro no final do prazo combinado, com a mesma taxa de juros combinada, e você não vai precisar recolher o imposto de renda em cima da rentabilidade que você teve, ou seja, em cima dessa taxa de juros. Por quê? Porque ela é uma debênture incentivada pelo governo federal. O governo isentou esse tipo de debênture de imposto de renda. Então, isso pode ser bem interessante também para reduzir o custo. No caso do CDB, tem uma coisa importante também para falar desse tipo de título de renda fixa. Os CDBs, como eles são títulos emitidos por bancos, eles são cobertos pela garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Ou seja, você é um investidor, você investiu seu dinheiro num CDB,
CDB do Banco Santander, e você tem a garantia até R$ 250 mil por CPF, por instituição. Então, eu apliquei 15 mil no CDB do Santander. Eu estou garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, pelo FGC, de que se o Santander quebrar, for a falência, nesse período que o meu dinheiro está lá emprestado para ele, o Fundo Garantidor de Crédito vai me devolver esse dinheiro. Então, eu tenho essa garantia. Então, isso é uma coisa que reduz o risco do CDB em relação a uma debênture, por exemplo, que não tem esse tipo de garantia. A debênture tem outras garantias, né? As empresas, quando vão emitir suas debêntures, elas colocam algumas garantias. Uma das garantias que a empresa pode colocar, por exemplo, uma empresa, uma fabricante de qualquer coisa, ela tem diversos equipamentos, máquinas, ela pode colocar uma máquina, um desses equipamentos, geralmente são equipamentos caros, como garantia daquelas debêntures que ela está recebendo, que ela está captando, né? E aí, se ela tiver algum problema, ela for à falência e não pagar, a garantia, que é aquele equipamento, vai ser vendido para poder pagar o valor para os investidores. Então, sempre existem algumas garantias. Nem todas as debêntures utilizam esse tipo de garantia, mas sempre tem algum tipo de garantia. Existem outros títulos de renda fixa também, que são, por exemplo, as famosas LCI e LCA. Muita gente já ouviu falar também. A LCI e a LCA são letras de crédito ou imobiliário ou agrícola. O que é isso? Você, investidor, está emprestando seu dinheiro para para um banco. Tem um banco no meio do caminho, né? Uma instituição financeira que faz o intermédio, mas na ponta quem vai receber o seu dinheiro é algum ente do setor imobiliário ou do setor agrícola, que da mesma forma vai usar o seu dinheiro para investir, para lançar novos prédios ou para comprar um novo maquinário para a fazenda dele. E a partir dali, ele vai te pagar juros durante um determinado prazo. Existe também CRI, CRA, já é um outro tipo. É o crédito que é voltado, crédito privado para imobiliário ou para agrícola. Também da mesma forma, são empréstimos que o investidor faz para uma entidade, uma empresa, e ela vai pagar de volta com juros durante um determinado prazo. Então é assim que funciona a renda fixa. Toda vez que você ouvir falar no investimento de renda fixa, isso significa que você está emprestando dinheiro para alguém. Por que ela é renda fixa? Porque a taxa de juros em cima daquele dinheiro que você emprestou, né, o quanto o seu dinheiro vai render, já está pré-determinado quando você contrata, quando você compra aquele título de renda fixa, né? Quando você vai no seu banco para comprar um CDB, por exemplo, tá escrito lá. Tem o CDB DI Plus, tem o CDB Master, tem o CDB tarará. Esse aqui tem a taxa de juros tal, esse aqui tem a taxa de juros tal. O prazo desse é tal, o prazo daquele é tanto. E aí por aí que você vai ver essas informações e vai comparar para escolher qual é o que faz mais sentido para você. Agora nós vamos falar de risco. Como eu falei, todo investimento de renda fixa também tem risco. Não é porque é renda fixa que não tem risco. Então, o que acontece, na verdade, é que a renda fixa ela tem tipos de riscos diferentes. Né? Porque sempre que a gente fala investimento e risco, o que as pessoas pensam? As ações, elas sobem e descem, né? Então eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso perder muito dinheiro. E aí eu falo, bom, então renda fixa também tem risco. Então posso ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro? Não, é um pouquinho diferente. Na renda fixa, você tem a taxa de juros pré-determinada. Então a taxa de juros não vai variar. Se você comprou uma debênture que ia pagar 5% ao ano, você vai receber de rentabilidade 5% ao ano, que é isso que está combinado. O risco é diferente. O risco envolvido num investimento de renda fixa, ele tem a ver muito mais com a questão do crédito, né? Risco de crédito, ou seja,
Se aquele emissor, aquela empresa, aquele banco para quem você emprestou o dinheiro for à falência, como é que fica? Você pode ficar sem o dinheiro? Pode. Existem garantias, né? Como eu falei, o CDB tem a garantia do FGC, a debênture pode colocar algumas coisas em garantia, mas sempre existe um risco, né? Por exemplo, no CDB você tem mais do que R$ 250 mil investidos de um mesmo investidor em um mesmo banco, né? Em CDBs de um mesmo banco. O FGC só vai cobrir até R$ 250 mil. O restante, se o banco for à falência, você vai perder. A debênture tem garantias, mas vai depender de um processo judicial também. O investidor vai ter preferência para receber aquele valor, já que aquele tinha uma garantia do empréstimo que ele fez. Mas, se houver uma situação extremamente catastrófica, você pode ficar sem o seu dinheiro. No caso do Tesouro Direto, por exemplo, o Tesouro ele tem um risco muito baixo, por quê? Porque é muito improvável que o Tesouro Nacional, que o Brasil, quebre, né, que ele vá à falência. Ah, mas isso já aconteceu com outros países em outros anos. Sim, é verdade, já aconteceu. E é por isso que esse risco existe. A gente precisa saber que ele existe. Mas atualmente, no Brasil, esse risco é muito baixo, extremamente baixo. Porque nós temos um país com várias situações internas que não dificilmente vai chegar à falência. Ah, mas se daqui a 10 anos mudar o presidente e a situação... Claro, isso pode, dependendo do que vai acontecer nos próximos anos, pode ser que a situação se deteriore e esse risco de falência do Tesouro, por exemplo, aumente. E aí daqui a 20 anos vai ter esse problema. Só que isso, você vai conseguir ver isso antes, né? As coisas não acontecem, um país não quebra da noite para o dia. Se hoje o risco é muito baixo, muitas coisas precisam piorar ao longo dos próximos 10 anos e isso vai ser falado com certeza e você vai perceber e você vai poder rever esse seu investimento. Tem uma pergunta aqui, ó. Todos os investimentos de renda fixa são garantidos pelo FGC? Não. O Fundo Garantidor de Crédito, ele é um fundo específico de instituições financeiras, principalmente bancos. Então, assim, os CDBs estão cobertos, mas debêntures, que são emitidas por empresas, não estão cobertas. Tesouro Nacional, né, o Tesouro Direto, não está coberto pelo FGC. Então, assim, o FGC ele é voltado para instituições financeiras e bancos. Ele não cobre outros tipos de títulos de renda fixa, tá? Mas aí existem outras garantias que podem ser dadas. Então, esse é o risco de crédito, né? O risco daquele emissor, desculpe, ir à falência e não te pagar, não te devolver o dinheiro que você emprestou para ele. Inclusive, é por isso que quando a gente acessa uma corretora, né? Por exemplo, eu tenho conta numa corretora de valores e se eu acessar ela hoje para buscar lá alguns CDBs para investir, vai ter lá o CDB de um banco super famoso, o Banco Safra. Um banco super sólido, famoso, conhecido. Provavelmente ele vai oferecer uma taxa de juros mais baixa. E aí vai ter um outro banco lá, menos conhecido, que vai estar oferecendo uma taxa de juros maravilhosa, bem mais alta. Por quê? Porque o banco menos conhecido, ele pode até ser uma instituição sólida, mas as pessoas conhecem menos, logo elas tendem a desconfiar mais, né? Ele precisa oferecer uma situação, né, um empréstimo mais atraente para que valha a pena você correr o risco de emprestar o seu dinheiro para um banco que você não conhece, que amanhã pode quebrar, né? Então essa é a lógica. E além do risco de crédito, existe um outro tipo de risco que também está vinculado aos títulos de renda fixa, que é o risco de liquidez. Como é que funciona isso? Eu tenho um CDB dentro do meu banco, né? Eu tenho conta no Itaú, eu tenho um CDB do Itaú mesmo. E ele tem liquidez diária. Se amanhã eu precisar resgatar o dinheiro, eu posso. Vou perder aquela, né? Porque ele combinou comigo que eu ia deixar o dinheiro emprestado durante um prazo e ia me pagar uma taxa de juros. Se eu vou sacar o dinheiro antes, provavelmente vai ter uma penalidade aí da taxa de juros. Ele não vai pagar tudo que ele combinou. Mas beleza, eu posso sacar a qualquer momento. Se tiver um problema amanhã, eu consigo sacar, né? Para resolver o meu problema.
Mas existem títulos de renda fixa que não têm liquidez diária. Então, por exemplo, você investiu seu dinheiro numa LCI. Essa LCI era de 3 anos, o prazo dela era de 3 anos. As LCIs, elas têm uma regra específica. Algumas LCIs até permitem que você resgate o seu dinheiro antes do prazo completo que foi combinado. Então, daqui a 2 anos e meio eu precisei do dinheiro e eu saquei. Beleza, se aquela LCI permite isso, tá ok. Porém, nenhuma LCI permite você resgatar o seu dinheiro antes de 90 dias. Então, é o chamado prazo de carência. Se você investe numa LCI, você vai precisar deixar o seu dinheiro investido por, no mínimo, 90 dias. São, no mínimo, 3 meses sem ter acesso a esse dinheiro. Então, é um risco de liquidez. Porque aí, daqui a 2 meses, eu precisei do dinheiro. Sinto muito, você não vai poder resgatar. É claro que, assim, você não vai pegar todo o seu dinheiro e colocar num investimento que vai deixar ele preso durante 3 anos. Não vai fazer isso, porque se você tiver uma emergência amanhã, tá aí a pandemia do coronavírus para mostrar pra gente o que é um imprevisto, né? Que ninguém imaginou que isso ia acontecer, e agora tem diversos profissionais autônomos sem poder trabalhar. Tem diversos restaurantes fechados. Tem o delivery, mas não é suficiente para gerar aquele faturamento que ele gerava antes. Então, assim, você não pode nunca pegar todo o seu dinheiro e colocar em títulos que tenham baixa liquidez. Mas, se você separa uma parte do seu dinheiro, que é aquela parte que é da sua emergência, sua reserva de emergência, coloca aí naquele CDB lá do seu banco, que você pode resgatar a qualquer dia, beleza. Se eu tiver um problema, tá aqui, eu tenho de onde tirar. Aí agora, eu tô juntando formando um outro fundo para minha aposentadoria. Eu quero me aposentar daqui a 25 anos. E aí, todo mês eu vou contribuir, vou colocar um dinheiro lá. Esse dinheiro, você pode sim comprar um CDB de 3 anos e meio, comprar uma LCI de 5 anos, né? Comprar uma debênture que vai demorar. Tem título do Tesouro Direto que vai vencer em 2045. Daqui a pouco eles vão lançar outros títulos que com certeza vão vencer mais na frente ainda. Mas eu só vou querer usar esse dinheiro na minha aposentadoria. Mas se eu tiver um problema, eu já tenho a minha reserva de emergência aqui. Eu tenho 12 vezes o meu salário na minha reserva de emergência. Se eu tiver uma emergência que seja maior do que 12 vezes o meu salário, de um dia para o outro, sem dar tempo de eu me programar, cara, isso não é uma emergência, isso é uma catástrofe, né? O mundo acabou. Então, você pode sim separar uma parte do seu dinheiro e investir em títulos de baixa liquidez, que você só vai poder resgatar daqui a um tempo. Por quê? Esses títulos que têm baixa liquidez, eles também geralmente têm uma vantagem em cima de um título que você pode resgatar a qualquer momento. Né? Um título de baixa liquidez, ele vai oferecer uma rentabilidade mais alta do que um título que permite que você resgate a qualquer momento. Exatamente porque ele sabe que ele vai ficar com o seu dinheiro preso. Então, faz sentido, dentro da sua estratégia financeira, pegar uma parte do seu investimento, do seu patrimônio, e investir em títulos que têm baixa liquidez. Deixa eu só ver que tem mais uma pergunta aqui. É mais garantido possuir debêntures de instituições financeiras? Olha só, debênture não é de instituição financeira, tá? As debêntures, elas são emitidas por empresas que não são financeiras. Porque as empresas financeiras emitem títulos chamados letras de crédito. Então, tá aí, né? Como você tem a LCI, a LCA ou os CDBs, que são dos bancos, tá? Existem instituições financeiras que não são bancos. Os CDBs são exclusivos dos bancos. E outras instituições financeiras podem emitir também, assim como os bancos, as letras de crédito. Mas uma debênture é sempre um título de renda fixa emitida por uma empresa, tá? Tem uma outra coisa interessante, que agora que veio essa pergunta sobre a debênture, existem empresas que lançam seus títulos, empresas grandes, sólidas, enfim, que lançam seus títulos no mercado
né, para captar dinheiro, mas, por exemplo, não tem ação listada em bolsa. Isso também é uma avaliação de risco que o investidor deve fazer. Os investidores profissionais, eles conseguem sim avaliar uma empresa, entender se ela tem solidez suficiente, se o plano que ela fez para usar aquele dinheiro, né, esse capital que ela vai captar, ela vai aplicar no investimento que vai de fato ser um bom investimento, vai gerar. Profissionais do mercado financeiro conseguem fazer essa avaliação através do balanço das empresas, né, dos documentos financeiros e contábeis que as empresas precisam divulgar. Mas o investidor médio, o investidor comum, que não tem esse conhecimento aprofundado, ele, para diminuir o risco dele, ele deve sempre buscar títulos de empresas que têm ação listada em bolsa. Né? Porque isso exime do risco? Não. Sempre vai haver o risco. Porém, uma empresa listada em bolsa, ela precisa cumprir diversos requisitos para ser listada em bolsa, para se manter ali tendo os seus títulos, tendo seus papéis negociados em bolsa de valores. Então, inclusive em relação à transparência de informações. Então, é sempre menos arriscado para um investidor médio que não tem tanto conhecimento investir o seu dinheiro numa debênture de uma empresa que está listada em bolsa, por exemplo. Né? Isso é uma forma também da gente reduzir aquele risco de crédito. Bem, em relação à liquidez, já expliquei também, é importante a gente ter isso em mente. Não é que a baixa liquidez é ruim, não é isso. Mas dentro de uma estratégia financeira, tá? Se você coloca todo o seu investimento preso sem liquidez, aí sim começa a ser um risco grande, né? Um problema que você pode ter. O Vitor está perguntando se eu já falei sobre agências de classificação de risco. Não, muito interessante. No mundo todo existem agências de classificação de risco. Inclusive aqui no Brasil, a gente foi muito divulgado alguns anos atrás, porque a gente chegou a ter um grau de investimento, né? Uma classificação de risco do governo brasileiro e do Brasil como um todo, como grau de investimento. Ou seja, agências de classificação de risco são agências especializadas em avaliar a qualidade do risco das empresas, das instituições, dos governos, enfim. Tudo bem, Ricardo, sem problemas. E aí, elas avaliam se aquela empresa tem um risco baixo ou um risco alto. Se uma empresa, um governo, um banco tem um risco baixo, a partir de um determinado grau de risco, ele começa a dizer que essa empresa, esse banco, esse governo, tem o grau de investimento, ou seja, é seguro sempre entre aspas, tá? Porque sempre existe um mínimo de risco, mas é seguro investir. E outros países, por exemplo, não tem grau de risco. O Brasil, inclusive, perdeu esse grau de risco por causa das nossas contas públicas desequilibradas, enfim. Então, isso quer dizer que a gente agora é um país mais arriscado para se investir. Então os investidores não podem mais investir aqui. Não, não é isso. Podem, mas cientes de que existe mais risco envolvido. E aí, isso aqui é interessante também avaliar. Porque quanto maior o risco, provavelmente você está oferecendo uma taxa de juros mais alta também. Né? Para valer a pena correr esse risco. Isso sempre funciona dessa forma nos mais variados tipos de investimento. Quanto mais arriscado o investimento, geralmente tem a ver que tem uma taxa de juros mais alta, né? Uma rentabilidade mais alta. Ou o potencial de uma rentabilidade mais alta. E aí, vamos lá, que tem uma coisa muito importante em relação aos títulos de renda fixa que eu deixei para o final. É uma coisinha chamada CDI. Todo mundo que vai pesquisar um pouquinho, vai pesquisar um investimento de renda fixa, vai em algum momento encontrar o CDI. O que é o CDI? O CDI é uma taxa de referência do mercado, tá? Então, como é que ele funciona? Ele é atrelado à taxa Selic, né? Ele é uma taxa interbancária que está sempre ali ligeiramente abaixo da taxa Selic. A taxa Selic, por sua vez,
ela é pré-determinada pelo Copom. Então tem um comitê do Banco Central do Brasil que define, olha, a taxa Selic a partir de agora vai ser tanto. Ele não tem conversa, não tem flutuação, vai ser tanto. E aí o CDI ele fica sempre ligeiramente abaixo. Então hoje a taxa de juros do Brasil, a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, está em 3,75% ao ano. O CDI está ali 3,7%. Vamos colocar assim para arredondar. Então, se o CDI está em 3,7% ao ano, o que você precisa observar é o seguinte. Tem um CDB aqui que está pagando 100% do CDI. Legal, ele está pagando 3,7% ao ano. É isso que quer dizer? Ele está pagando 120% do CDI. Então eu vou pegar minha calculadora e vou fazer 3,7 vezes 120. E eu vou descobrir quanto que ele está pagando por ano. Ele está pagando 90% do CDI. Então ele está pagando menos do que 3,7% por ano. Isso é uma referência, né? Por que a gente usa isso? Se a gente sabe que a inflação hoje está em torno de 3% ao ano, se um CDB está pagando 100% do CDI, significa que ele está pagando 3,7% ao ano. Então, a conta que a gente tem que fazer é, a inflação está em 3, o CDI está em 3,7, estou ganhando um pouquinho a mais, né? É bom, é ruim? Sempre vão ter títulos que vão pagar mais. Mas ou vai ter a liquidez mais baixa, ou vai ter mais risco, né? Então, isso é bom? 100% CDI é uma taxa de juros boa? Depende. É para sua reserva de emergência, que você tem que deixar ele ali em possibilidade de liquidez diária, você podendo sacar a qualquer momento. É um dinheiro que você não pode arriscar de, uma hora subiu, outra hora caiu, porque aí na hora da sua emergência, se ele caiu, como é que você fica? Então, para uma reserva de emergência, tá ok, né? Às vezes é uma pessoa que tem um patrimônio muito grande. E aí sim ela vai ter acesso a investimentos maiores, mais complexos, que vão pagar melhor, vão pagar uma taxa de juros melhor, mesmo tendo boa liquidez e baixo risco, tudo bem. Mas se você tem um capital, um patrimônio menor, talvez você não vá ter acesso a esses investimentos mais complexos. E aí sim, 100% CDI é uma boa rentabilidade. Agora, para minha aposentadoria, isso é bom? Não. Se é para sua aposentadoria e você só quer se aposentar daqui a 15 anos, você não precisa ficar com liquidez diária, você pode correr um pouco mais de risco, né? Porque aí, o mercado tá ótimo, tô crescendo. Tive um problema, meu rendimento caiu ou o meu patrimônio reduziu um pouco de valor. Tudo bem, mas eu ainda tenho mais 10 anos para recuperar. Beleza. Então, 100% CDI é pouco. Você pode buscar investimentos que oferecem mais do que isso. Então, sempre depende. Nunca olhe só a taxa de juros. É sempre importante pensar nesse tripé aí do risco, liquidez e rentabilidade. E aí uma outra coisa muito importante quando a gente fala sobre o CDI, né? Tem alguns títulos de renda fixa que são atrelados ao CDI. Né? Existem fundos de investimento também que são atrelados ao CDI. E o que quer dizer aquilo? Ele vai render exatamente aquilo? Não, fundo de investimento, mesmo quando é um fundo de renda fixa, ele pode variar. Só que o que ele vai fazer? Ele vai perseguir a meta de, no mínimo, alcançar 100% do CDI de rentabilidade, ou 120% do CDI, se essa for a meta dele. Então, quando a gente fala em renda fixa, você sempre vai ouvir falar sobre o CDI. E aí, o que isso nos leva, né? O CDI, quando um título de renda fixa ele é vinculado ao CDI, né? Ele vai render X% do CDI, ele é um título pós-fixado. Por quê? A gente sabe quanto está o CDI hoje, né? Hoje o CDI está 3,7%. Mas se daqui a 6 meses o Copom for lá e mexer na taxa Selic, o CDI vai mudar. Se for para mais, o CDI vai mudar para mais. Se for para menos, o CDI vai mudar para menos. E aí, o rendimento do seu título de renda fixa, que é atrelado ao CDI, vai mudar também. Então, hoje o CDI está em 3,7%. Você foi lá e investiu num CDB que rende 100% do CDI. Beleza, ele está rendendo 3,7% ao ano. No ano que vem, o Copom baixou. Foi para 3% ao ano.
o seu rendimento vai passar a render 3% ao ano a partir daquele momento. Ah, não, subiu, o seu rendimento vai passar a render mais, sempre atrelado ao CDI. Então isso a gente considera uma taxa de juros pós-fixada, porque ele está atrelado a uma outra taxa. Se essa taxa mudar, o seu rendimento muda. Agora, existem títulos de renda fixa que são pré-fixados, ou seja, um tesouro direto te diz que ele vai pagar de taxa de juros 7% ao ano. Daqui até 2026 ele vai te pagar 7% ao ano. Se você investir nesse tesouro direto, se investir o seu dinheiro e mantiver ele aplicado até o final do período, ele vai render 7% ao ano, todos os anos, faça chuva ou faça sol. Ah, mas a economia do Brasil deu um boom, melhorou, cara, o pessoal tá ganhando muito dinheiro. Ele vai pagar 7% ao ano. E, nossa, tá péssimo, a taxa de juros foi lá pra cima, inflação, cara, assim, caos. Ele vai pagar 7% ao ano. Porque ela é pré-fixada. Então, o que é melhor? É melhor a pré-fixada ou é melhor a pós-fixada? Depende. Né? De novo, nunca tem uma resposta fácil, né? Mas não é tão difícil. Mas o que acontece? Se você entende que a inflação provavelmente vai continuar aí nessa média, né? Até o início do ano, a expectativa desse ano era a inflação até subir um pouco, mas no longo prazo a gente entende que a inflação está estabilizada, a não ser que mude muitas situações na economia brasileira, mas se essa situação de tentar organizar as contas públicas, né, reformas sendo feitas no Congresso, se isso se mantiver, a inflação tende a se manter equilibrada no Brasil. O que nem sempre foi assim, né? No governo Dilma, a inflação chegou a 10% ao ano. E, enfim, a gente já teve períodos hiperinflacionários no Brasil, que era uma inflação indizível. Mas hoje tende a se manter num patamar estável. Então, 7% ao ano de rentabilidade do meu tesouro direto versus 3% ao ano de inflação, tá ok, você está ganhando 4% ao ano por mês. Por mês não, por ano, né? Se você está, o seu título de renda fixa está pagando 7% e a inflação está comendo 3%, está sobrando 4% de rentabilidade. É isso que acontece. Agora, num cenário instável ou num cenário que você está achando que a inflação vai subir, né? Como 2014, 2015, havia essa previsão dos especialistas. Olha, as contas públicas estão ficando bagunçadas e a inflação tende a subir. Nesse caso, então não vale a pena você investir num título pré-fixado. Imagina que a gente está aqui nesse momento imaginando que 2022 a inflação vai bater 10% ao ano. Aí eu tô com meu dinheiro investido num título que vai me pagar 7% ao ano. Então, assim, eu tô recebendo 7 e a inflação tá comendo 10, eu tô perdendo dinheiro. É o que acontece com a poupança hoje. A poupança hoje rende 2,9% ao ano. E a inflação é 3, 3,5%. Ela come o rendimento todo da poupança. Então, o dinheiro que você tem aplicado na poupança está perdendo valor todo ano. Então, essa é a conta que a gente precisa fazer quando a gente vai escolher entre o pré-fixado e o pós-fixado. Agora, existem alguns títulos de renda fixa que se chamam títulos híbridos. Como é que é isso? Eles somam duas rentabilidades. Eles somam uma rentabilidade pré-fixada e uma rentabilidade pós-fixada. Então, como é que ele fala? O Tesouro IPCA mais 2026. Ele vai pagar o quanto houver de inflação, que é o IPCA, mais 3,35% ao ano. Então, vamos arredondar para 3,5%. A inflação em 2019 foi 3,5%. E ele paga a inflação mais 3,5%. Então, 3,5%, 3,5%, ele está pagando 7% ao ano. É essa conta que você tem que fazer para ter uma noção da rentabilidade total. O que é interessante desse tipo de título? Que você vai estar sempre protegido da inflação, né? Se você está esperando que a inflação vai cair, tudo bem, esse título não me interessa muito, porque a minha expectativa é que no ano que vem a inflação chegue a 1%. Então, beleza, posso procurar outro título, né? Não preciso desse. Agora, se eu estou num cenário de instabilidade, ou se eu estou achando que a inflação pode vir a subir, então o título IPCA+, do Tesouro Direto, por exemplo, é interessante para você.
porque ele vai estar sempre rendendo a inflação, né? Você vai estar protegido, não importa quanto dê de inflação, ele vai te pagar aquilo ali, mais uma outra taxa pré-fixada. Então, você sabe que o que você vai ganhar líquido de rendimento, líquido é descontado a inflação, ao longo dos anos, vai ser aquele pré-fixado ali. Mas você vai estar protegido da inflação. Agora deixa eu ver uma pergunta aqui. Renda fixa quase nunca é fixa. O Vitor querendo colocar caraminholas na cabeça dos investidores que estão tentando entender como é que funciona e já vão pro que não é fixo. Realmente, existem algumas variações, mas assim, não precisam ficar com medo por causa disso. A taxa de juros tá lá e ela vai ser paga. Aqui um outro comentário aqui. No momento atual, a melhor opção de investimento para a reserva de emergência seria um CDB pré ou pós-fixado? Já te respondeu, né, Fernando? O que acontece? No momento atual, se fosse em janeiro, eu teria algumas coisas para te dizer. Porque a gente sempre acompanha as análises de especialistas, né? Existem profissionais do mercado financeiro que eles fazem isso, são casas de análise. Vocês também com certeza já ouviram falar. Eles estão sempre analisando, né? A inflação, como é que deve ficar, e outros, a taxa de juros básica, né? A taxa Selic, o que será que o Copom vai fazer? O Copom, ele determina a taxa Selic? Sim, ele determina, né? Ele escreve lá que vai ser tanto e vai ser tanto. Mas ele não faz isso tirando um coelho da cartola, né? Ah, não, hoje eu acordei de bom humor, vou baixar a taxa Selic. Não é assim. Existem indicadores que favorecem as decisões tomadas pelo Copom. Então, quando os especialistas observam esses indicadores, eles conseguem prever, provavelmente o Copom vai reduzir mais um pouco, porque a economia tem uma certa estabilidade, ou não, olha, agora o Copom deve aumentar, porque eles vão precisar segurar um pouco a inflação. Então, existe como prever. Existem vários especialistas, casas de análises que preveem, fazem esse tipo de previsão. Só que nesse momento da pandemia está tudo meio incerto, né? Por exemplo, no início da pandemia, eu tinha lido alguns especialistas falando que a inflação provavelmente iria aumentar no Brasil por causa do impacto da pandemia, né, do coronavírus. Já hoje, eu fiz uma pesquisa e vi que o próprio Banco Central já reduziu a expectativa de inflação. Eles estavam imaginando que seria em torno de 3%, e eles já caíram um pouquinho aí para 2,9%. Não é uma queda super, mas eles já estão prevendo que vai cair um pouco a inflação. Então, assim, nesse momento as coisas estão muito instáveis e imprevisíveis. Por isso que é mais difícil escolher títulos nesse momento. O que eu faria nesse momento, tá? Se for uma coisa para reserva de emergência? Eu escolheria títulos híbridos, né? Exatamente por causa disso. Um título IPCA+, ele vai me proteger da inflação. E ele também vai ter uma rentabilidade líquida no final. Mas, assim, é importante entender esse jogo aí, porque se daqui a 2 anos o IPCA caiu, aí você vai ficar, poxa, se eu tivesse colocado naquele pré-fixado 7%, seria ótimo, teria rendido mais. De fato, mas é um risco que você iria correr, então você tem que sempre pesar isso. Por isso que é importante também a gente sempre pensar na diversificação. Porque quando a gente aposta todas as fichas aqui e acontece ali, a gente perdeu tudo, né? Óbvio, quando a gente aposta todas as fichas aqui e aqui deu muito certo, beleza, você ganhou rios de dinheiro, mas você está correndo mais risco. Então, quando você diversifica, óbvio que você reduz a sua rentabilidade, né? Porque o que vai ganhar mais, o seu patrimônio não está todo lá, está espalhado. Mas você também reduz o seu risco, isso é muito importante. E outra coisa também é para manter a nossa paz, né? Porque quando uma pessoa é investidora profissional, ela trabalha com isso, ela acompanha os mercados todos os dias só para fazer isso, ela vai conseguir realocar o seu patrimônio, né? Ela vai conseguir perceber antecipadamente um problema e vai conseguir redistribuir os seus investimentos de modo a compensar aquele problema. Mas a pessoa que tem um outro trabalho e investe para formar um patrimônio, né? Para eu poder me aposentar daqui a alguns anos, para eu ter uma reserva de emergência, meu trabalho não é ficar acompanhando o mercado financeiro, você não vai ter condição de ficar de olho nisso. E se você está diversificada,
você fica mais tranquilo. Porque deu um problema aqui, mas ali tá tudo bem, né? E se você não diversifica, você fica na neura, né? Meu dinheiro tá todo aqui, se aqui der um problema, ai meu Deus. Então, é importante você diversificar para reduzir o seu risco e ter mais tranquilidade. Mesmo quando a gente está falando assim, eu estou falando da reserva de emergência, o meu dinheiro da minha reserva de emergência, é isso aqui. Não quer dizer que você precisa colocar ele todo num tipo de investimento só. Não precisa. É óbvio que se ele tudo isso aqui é um dinheiro de reserva de emergência, é importante que você aplique ele apenas em títulos de baixo risco e alta liquidez. Mas podem ser títulos diferentes que tenham essas mesmas características. Entendeu? E aí você consegue diversificar e manter, né, alcançar um mínimo de rendimento, mantendo a proteção daquele capital. Bem, acho que eu abordei todos os tópicos que eu tinha previsto aqui para falar sobre renda fixa. Eu acho que assim, uma outra coisa que é importante colocar é que as pessoas que têm um perfil mais conservador, elas vão sim ser mais direcionadas para a renda fixa, tá? A renda variável, ela tem mais risco, então ela só é indicada para o perfil moderado ou mais arrojado, né, que toma mais risco. Mas a gente não esquecer que a renda fixa também tem risco, para não achar que é tudo garantido, né? E aí, assim, dentro dessa ideia de o que tem risco e o que não tem, você colocar os seus objetivos financeiros, pensar neles com esse olhar, né? Então, assim, eu estou juntando dinheiro para fazer uma viagem daqui a um ano. Eu vou fazer essa viagem com certeza? Vou, não posso abrir mão dela, tem que ir. Tá? Estou juntando dinheiro para isso. Eu vou investir, então, em títulos de renda fixa que tenham um risco baixo a moderado, né? Porque se eu invisto numa renda variável, que ela pode tanto para cima quanto para baixo, aí no momento da minha viagem caiu, como é que eu faço a viagem, né? Agora, estou juntando dinheiro para fazer uma viagem no ano que vem, daqui a 12 meses, mas assim, se não der, não vou. Se não der para ir nesse momento, eu adio. Beleza, então você já pode correr um pouco mais de risco. Às vezes até você pode colocar esse dinheiro que você separou para a viagem em investimentos de maior risco, buscando alcançar uma rentabilidade maior. E se você alcançar, você até usa na viagem. Mas sabendo que se aquilo ali, você tiver um problema naquele momento, você vai ter que ou adiar a viagem, ou mudar o destino da viagem, enfim. Alguma coisa nesse sentido. Então é importante ter isso em mente. Aí você colocou, interessante, não tinha pensado em diversificar investimentos para reserva de emergência. Sempre deve. Valores mínimos para investir em renda fixa são menores que na renda variável? Não tem a ver, tá? Na renda variável, por exemplo, ações, né? Acho que é o título de renda variável mais conhecido. Existem ações que custam centavos, né? Então, se tem uma startup que está começando, lançou ações hoje, ninguém sabe bem o que ela faz, ela vale 30 centavos por ação. Você tem que comprar um mínimo, tá? Você não pode comprar uma ação, mas você vai comprar 100 ações de 10 centavos. Beleza, o mínimo é bem baixo. Agora, é claro que uma startup, né, uma ação mais barata, ela também tem mais risco, né? Ela não tá barata à toa, né? Porque as pessoas têm mais medo de investir. As ações consideradas blue chips, né, que são as ações com menos risco, digamos assim, não quer dizer que não tem risco, tá? Por favor, é renda variável. Mas, assim, são empresas mais sólidas, dificilmente vão quebrar. Elas já têm um custo mais alto, né, por ação. E aí você tem que sempre comprar o lote, então ela vai sair mais caro. Renda fixa. O que as pessoas costumam falar sobre o mínimo de renda fixa, né? Tesouro direto, por exemplo, existem títulos de tesouro direto que custam R$30, o mínimo, né, para você investir. O título custa mais, mas não importa. Você pode investir R$35 naquele título e ele vai render lá em cima dos seus R$35. Então, R$35 é o valor mínimo que você pode investir. Agora, se é só isso que você vai investir, tá? R$35, talvez não valha a pena você investir no Tesouro Direto. Porque só o que você vai pagar de TED para mandar o dinheiro para sua conta na corretora, né? Porque o Tesouro Direto é somente através de corretora que a gente consegue investir nele. Você vai ter que pagar uma taxa de corretagem.
Tudo bem, algumas corretoras isentam, mas você tem uma taxa de custódia. Não vai valer a pena, entendeu? Pode, mas não vale a pena. Existem também CDBs dentro do seu banco que o mínimo é R$ 50. Beleza, já começa a fazer mais sentido porque está dentro do seu banco, não tem o TED, vai ter o imposto de renda no final, mas é só sobre o rendimento. Então, assim, o valor mínimo, ele existe, são esses que eu estou falando, mas é importante você ter um certo cuidado, observar esse mínimo aí, tá? Quando a pessoa tem uma capacidade de poupança mais baixa, existem estratégias que a gente pode usar. Você não consegue investir 3 mil de uma vez, tudo bem, mas você consegue investir R$ 100 por mês, ok. Não vou falar para você pegar R$ 100 e já ir para a corretora direto, mas você pode juntar R$ 100 ao longo de 6 meses e aí você já vai ter 600, aí já melhora, né? Porque o TED que você vai pagar, que custa R$ 9,90, em cima de R$ 100, uma vez só, né? Sai caro, né? E pagar R$ 9,90 todo mês, mas se você junta ali 600, você vai pagar um TED só de R$ 9,90 em cima de R$ 600, já fica mais barato. Então tem essas coisas que a gente precisa observar para poder montar a sua estratégia financeira, né? O quanto que você consegue guardar todo mês versus o que você tem de interesse de investir, né? E pensar como fazer isso da forma mais eficiente possível, né? Gastando menos dinheiro, tendo menos custo para isso. Bem, agora eu realmente consegui abordar todos os pontos que estavam aqui previstos. Vocês têm mais alguma dúvida sobre isso? Enquanto eu espero ver se alguém tem alguma dúvida, comenta alguma coisa, eu queria dizer que, assim, se você ainda vai começar a investir, começa com a renda fixa, tá? Sempre. Lógico, você vai observar se é um título que tem um risco mais alto ou mais baixo, você vai buscar um título mais baixo, mas começa com a renda fixa, porque é mais fácil de entender, né? Ela tem um prazo, mesmo que você possa sacar antes, ela tem uma taxa de juros pré-determinada ali, ainda que seja pós-fixada, e você consegue se organizar melhor. Você pode até fazer a conta, né? Existem várias calculadoras de juros compostos online. Você pode fazer a conta de quanto aquele seu dinheiro vai render ao longo dos próximos anos que você vai deixar ele aplicado lá. Então é melhor do que uma renda variável que você não tem como fazer essa conta. E você depende de muitos outros critérios, né, e variáveis para escolher. Então, eu acho bem importante quem está começar pela renda fixa. Pode ser dentro do próprio banco mesmo. A gente fala muito de corretora porque as corretoras têm opções melhores de investimento. Mas se você está muito começando, começa dentro do seu próprio banco. Um fundo de investimento lá dentro, um CDB. Os bancos oferecem também LCI, LCA, apesar de que tem um mínimo para investir mais alto. Mas você vai ficar mais tranquilo, porque o dinheiro está mais perto ali, né? Então, isso pode funcionar bem. Obrigada pelo elogio. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Fico muito agradecida mesmo pela participação. E eu vou tentar manter as lives toda semana. Sempre eu vou anunciando o dia e o horário em cada semana. O Vitor tá falando que o Tesouro Direto tem no banco também. Porque os bancos têm corretoras, né? Então você consegue acessar por ali. Aí tem que avaliar. Dentro da parte de investimentos do banco, eles têm tudo ali, né? Eles gostam de oferecer, então por ali você consegue ver. O Tesouro Direto você consegue ver pelo site do Tesouro Direto, que agora eu não tenho certeza qual que é, mas acho que é tesourodireto.gov.br, alguma coisa assim. Você consegue ver quais são os títulos disponíveis e tal, qual é a rentabilidade, eles explicam tudo. Tem simulador para você ter uma ideia, mas você não consegue investir por aquele site, ali não dá. Tá? Tem que ser através de uma entidade voltada para isso, que é uma corretora ou um banco que tenha essa autorização da CVM. Tá bom? Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Tô indo aqui então. Até logo. Tchau, tchau.